pequeno, se olhava no espelho, não sabia o que iria encontrar. Salve, salve, meus amigos! Aqui quem vos fala é o professor Santiago Pontes. Nós vamos começar mais um podcast da quarentena filosófica. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito de um filósofo muito importante, muito interessante da Alemanha, chamado Friedrich Hegel. Hegel sendo aí um dos representantes do idealismo alemão, certo? O Hegel, pessoal, ele é considerado o último filósofo do que a gente chama de modernidade, certo? O Hegel, ele viveu aí no final do século XVIII, início do século XIX, e desenvolveu uma filosofia principalmente baseada na ideia da história, que a gente chama de filosofia da história, né? Ele dizia que as concepções filosóficas do passado eram sem vida, não históricas e tendenciosas. Por isso ele defendeu a forte ligação entre história e filosofia. O Hegel, ele nasceu no ano de 1770 e faleceu jovem, com 61 anos, no ano de 1831. A principal obra do Hegel é um livro chamado Fenomenologia do Espírito. E aí, pessoal, a gente vai iniciar a nossa discussão falando de um tema que o Hegel gostava muito de trabalhar, que era a respeito do tempo. Inclusive, o tempo era um tema que muitos filósofos ao longo da história tentaram discutir. Santo Agostinho, por exemplo, foi um dos filósofos que tentou refletir um pouco sobre o tempo. E sobre esse assunto, Agostinho escreveu o seguinte: olha, o tempo é algo que eu consigo compreender, mas é algo que eu não consigo explicar. Quando alguém me pergunta o que é o tempo, eu não sei dizer, mas se você me fala sobre o tempo, eu entendo aquilo que você diz. Então perceba, é muito difícil a gente definir o conceito de tempo. Na realidade é muito difícil a gente definir o conceito de um monte de coisa. A gente aprende lá com Sócrates que às vezes a gente utiliza algumas palavras que a gente não sabe o significado. Felicidade, por exemplo, amor, justiça, beleza. A gente conversa sobre coisas que a gente não sabe muito bem explicar ou dizer. E é muito comum as pessoas criarem frases, ideias que ilustram um pouco o significado das coisas, mas que na realidade são definições um pouco rasas. São definições que não apresentam a profundidade necessária para a nossa compreensão. Na realidade, é o que a gente chama de senso comum. Então, algumas explicações oferecidas pelo senso comum não têm a profundidade necessária para a compreensão exata da palavra, da coisa, do fato. E é justamente através da filosofia que a gente vai ter um questionamento maior, uma discussão maior e o aprofundamento maior. Então é muito comum a gente ouvir no senso comum que em relação ao tempo, passado, presente e futuro, nós vamos ter aí uma hipervalorização do presente. De acordo com o senso comum, o passado é algo que não existe, pois já passou. O futuro é algo que também não existe, pois ainda não chegou. E somente o que existe é o tempo presente. A respeito do tempo, existe um poeta chamado Mário Quintana, que ele escreveu um texto muito interessante chamado Tempo, que eu gostaria de ler um pouco para vocês aqui, para iniciar aqui a nossa reflexão. Mário Quintana, ele fala o seguinte: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida.
Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria: eu te amo. E tem mais, não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo, que infelizmente nunca mais volta. Mário Quintana. Então perceba, no senso comum, existe quase que um consenso de que o passado não é importante, de que o futuro não é importante, de que nós devemos valorizar somente o tempo presente. Mas Hegel, ele vai desconsiderar essa definição. Para Hegel, para a compreensão dos fatos, verdadeiramente, é necessário levar em conta um contexto histórico. É necessário levar em conta a história. Não é possível considerar a verdade sobre um fato sem a análise da história. Imagine a seguinte situação. André matou um cara. Se a gente analisa o fato limpo e seco, a gente vai chegar a algumas conclusões. De que André é um assassino, de que André merece ser preso, que bandido bom é bandido morto. Porém, a gente vai entender melhor o que aconteceu ao analisar a história, ao analisar o passado do fato. Então a gente pode supor, por exemplo, a gente pode descobrir que André estava sendo ameaçado durante anos e que foi atacado por um indivíduo e que a única forma de André sair vivo daquele momento era matando o outro indivíduo, ou pelo menos ferindo. Então a gente percebe que André matou, mas matou em legítima defesa. Sem a análise da história, sem a análise do contexto, é impossível compreender a verdade sobre o fato. Se a gente analisa o fato isolado, André matou um cara, a gente nunca iria descobrir a verdade sobre o fato. Então Hegel insere na filosofia a noção de tempo. Para ele, os filósofos que anteriormente produziram suas ideias as fizeram de maneira deslocada, sem levar em consideração a história. A partir dele, a partir de Hegel, a humanidade será entendida a partir da temporalidade, da cultura e da história. Sendo assim, pessoal, tudo aquilo que a gente conhece precisa passar por uma análise histórica, cultural, social, para a gente compreender o porquê daquela coisa. Então Hegel ele será basicamente o criador da expressão contexto histórico. Através da análise da história, através da análise do passado, entendendo o passado como sendo produzido a cada segundo, a cada milésimo de segundo que passa, mas sem essa compreensão a gente não é capaz de perceber os fatos e o mundo que nos cerca. Então, sendo assim, se cada coisa, para ser compreendida, precisa de uma análise histórica, significa então dizer que a verdade ela não pode ser compreendida do ponto de vista da eternidade, mas do contexto histórico, geográfico, atitudinal de determinada época e lugar. Para Hegel, tudo aquilo que a gente determina como verdade é uma verdade de um determinado tempo, de uma determinada época e de um determinado espaço geográfico. Para Hegel, não existem verdades eternas, justamente porque o ser humano ele é um ser humano mutável, ele é um ser humano que está em constante transformação. Então, não tem como a gente dizer que existe uma verdade que é eterna, uma verdade que sempre existiu, uma verdade que é absoluta, universal para todos os indivíduos. Para Hegel,
toda verdade é uma construção. Toda verdade, ao ser criada, ela é criada com uma intenção. Então, se a gente observar nas diferentes culturas, nos diferentes povos, nós temos verdades que são diferenciadas. Por exemplo, nós aqui do Ocidente, nós somos adeptos da monogamia. Ou seja, você só pode se casar, só pode se relacionar matrimonialmente com uma pessoa. Você não pode estar casado com duas pessoas ao mesmo tempo, e essa é uma verdade. Lá em alguns países do Oriente Médio, por exemplo, você já vai ter uma verdade diferente. Lá, eles são adeptos da poligamia, ou seja, o mesmo homem, e em raros países a mesma mulher, podem ter parceiros diferentes em mais de um, de acordo com as condições financeiras daquele indivíduo. Então perceba que, de acordo com o local, as pessoas elas podem ter verdades diferentes. A verdade aqui no Ocidente é que a pessoa só pode ter um parceiro. A verdade no Oriente, em alguns países, é que a pessoa pode ter mais de um parceiro de acordo com a sua condição social. Então perceba que de cultura para cultura, de época para época, as coisas elas vão se transformando. Então não tem como afirmar que existe uma verdade eterna. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. O papel da mulher na sociedade. Há 50 anos atrás, a mulher, por exemplo, ela tinha estigmatizado na sociedade o fato de que ela tinha que ser educada para ficar em casa, cuidar do marido, aprender a cozinhar. Passados 50 anos, nós temos hoje um novo papel da mulher na sociedade. Nós temos ainda assim mulheres que passam por essa situação de ficar em casa, ter que cuidar do marido e tal, mas já temos uma grande mudança social. No caso, mulheres que se preocupam com a sua carreira, mulheres que fazem curso superior, mulheres que trabalham. Então nós temos uma mudança de paradigma. Então aquela verdade que era aceita há 50 anos atrás, hoje talvez já não seja mais um consenso, uma unanimidade entre as pessoas. Então a gente percebe que, para haver essa mudança, é necessário admitir que pelo menos 3 coisas são mutáveis. Primeira coisa, a consciência. Para que os fatos mudem, a consciência dos indivíduos ela também tem que mudar. Se a consciência fosse algo estático, se a consciência fosse algo cristalizado, os fatos, a compreensão dos fatos também não mudaria. Então, primeira coisa, a consciência ela é mutável. Segunda coisa que é mutável, que está em constante transformação, são as ideias, né? Assim como a consciência muda, as ideias também mudam. Afinal de contas, as ideias, elas são fruto, elas são resultado das operações da consciência. E, por último, se a consciência e as ideias mudam, significa então dizer que as verdades também mudam. Repito, para Hegel, as verdades não são eternas, as verdades não são absolutas, mas elas estão em constante mudança, em constante transformação. Então, para Hegel, não existem valores que sempre existiram, não existem valores que nasceram com a raça humana. Todas as verdades que nós aceitamos são frutos de construções. Perceba, tudo aquilo que é construído pode ser destruído, pode ser reconstruído, pode ser restaurado. As coisas que nós acreditamos hoje que sejam verdade, talvez daqui a 5, 10 anos já não sejam mais aceitas, porque tanto a consciência, como as ideias, como as verdades são mutáveis. Agora o Hegel ele vai se mostrar bem otimista no sentido dessas mudanças. Porque se a consciência, as ideias e as verdades mudam, Hegel vai dizer, elas mudam para melhor. Então, nós teríamos uma racionalidade que cresce. Ou seja, há 50 anos atrás, nós tínhamos uma mentalidade sobre o papel da mulher na sociedade.
Hoje, 50 anos depois, nós temos uma visão diferente. Então, para o Hegel, essa visão que é diferente é, ao mesmo tempo, melhor. A visão que nós temos hoje em relação a 50 anos atrás do papel da mulher na sociedade é uma visão melhor, é uma visão que evoluiu. Então nós temos mudanças que se direcionam sempre em direção a uma evolução, em direção a um progresso, em direção a um crescimento. Nesse sentido, nós podemos afirmar que nós vivemos em uma racionalidade, em uma espécie de racionalidade crescente. Ou seja, a cada dia nós mudamos, mas também a cada dia nós nos tornamos seres melhores do que éramos há um tempo atrás. Hoje nós somos melhores do que fomos ontem. Amanhã nós seremos melhores do que fomos hoje. Depois de amanhã nós seremos melhores do que fomos e assim sucessivamente. Em 2020, melhores do que 2019. Em 2021, melhores do que fomos em 2020 e assim sucessivamente. Hegel, ele vai pegar emprestado um pouco das ideias de Augusto Comte do positivismo, que afirma que a humanidade ela caminha em direção a um progresso. Então a história, ela seria uma história evolutiva, né? O homem do século XXI, ele é mais evoluído do que o homem do século XX, porque a história, ela caminha nesse processo evolutivo. Agora, uma parte muito importante desse pensamento de Hegel diz respeito ao que ele entende por realidade. Essa realidade que evolui, essa história que evolui e que está em constante mudança, não é uma história que evolui de maneira linear. Não é uma história que evolui de maneira pacífica. A gente percebe que na sociedade existe uma dinâmica muito grande. A gente percebe que na sociedade existe um devir, mudanças, existem lutas, existem muitos conflitos para que as mudanças, elas de fato possam acontecer. Então Hegel vai afirmar: a realidade, ela evolui de maneira dialética. A realidade é a própria dialética. Aí você pode estar perguntando, professor, mas o que é a dialética? O que é que significa essa palavra dialética? Para o Hegel, a dialética, anote aí no seu caderno. Para o Hegel, a dialética é a própria realidade. A dialética, ela é um movimento da realidade. E a dialética, ela pode ser traduzida, ela pode ser resumida em uma pequena fórmula. Tese mais antítese, que é igual a síntese. Repetindo, dialética é tese mais antítese, que é igual a síntese. O que seria a tese? A tese é uma verdade aceita em determinado tempo, em determinada época e em determinado espaço geográfico. Então a tese é uma verdade aceita em determinado tempo histórico. O que seria a antítese ou antitese? A antítese seria o contrário da tese. Então você tem uma verdade que é aceita em determinado tempo histórico, ao mesmo tempo você vai ter um posicionamento contrário a esta verdade. Por exemplo, pegar de novo aqui o exemplo do papel social das mulheres. Há 50 anos atrás, você tinha a ideia de que as mulheres não podiam votar, certo? Mulher não pode votar, somente os homens podem votar. Só um exemplo. Essa era a tese. Mulher não pode votar. Essa era a tese. Agora, ao mesmo tempo em que tinham pessoas que defendiam essa tese, tinham pessoas que defendiam a antítese. Ou seja, ao mesmo tempo que tinham pessoas que defendiam que mulher não podia votar, você tinha pessoas que defendiam
que mulher, sim, podia votar. E aí perceba que essas duas posições não são posições pacíficas, não são posições passivas. São posições que vão gerar um conflito muito grande. São posições que vão gerar um debate intenso. São posições que muitas vezes vão gerar até efeitos de protestos, efeitos de até violência dentro da sociedade. Agora perceba que apesar de todos esses conflitos, nós chegamos a um resultado, que é o que Hegel vai chamar de síntese. Né? O que seria a síntese? Após todos esses conflitos, hoje a gente percebe que tanto homens como mulheres têm direito ao voto aqui no Brasil. Hegel vai dizer, a síntese, ela é o resultado do conflito, do movimento entre tese e entre antítese. Então, do conflito de toda tese e toda antítese é gerada uma síntese. A síntese, ela é o resultado do conflito da equação entre tese mais antítese. Então perceba, para Hegel, a história, ela evolui, mas ela evolui de uma maneira dialética. Ela evolui de uma maneira conflituosa. Sempre existirá o combate, o embate entre verdades que são aceitas, entre pessoas que não aceitam esse tipo de verdade, que propõe uma nova verdade, uma antítese. A partir disso, nós teremos um conflito, e a partir desse conflito vai resultar uma síntese. Aí anote no seu caderno um bizu. Toda síntese é sempre superior à tese antes aceita. Toda síntese é sempre superior à tese antes aceita. Porque perceba, é como se você tivesse na sala de aula. Tente imaginar como seria a aula, né? Tentando imaginar o ambiente da escola. Como seria uma aula dialética? Uma aula dialética seria uma aula em que o professor expõe o conteúdo, que você, enquanto aluno, vai ter as suas inquietações e vai até discordar de algumas coisas, e aí você vai se manifestar. Professor, eu discordo de determinada ideia, por isso, por isso e por isso. E a partir da sua exposição vai gerar um debate entre você, entre o professor, entre os demais colegas. No final daquele debate, você vai ter uma síntese de tudo aquilo que foi debatido. Ou seja, a síntese seria um consenso geral a partir do debate que foi feito. Então, a partir desse conflito, a partir desse movimento, é que a humanidade vai evoluir à medida em que vai produzir sínteses. Entende? Qual seria a aula que não seria dialética? Uma aula não dialética seria aquela aula em que só o professor fala, todo mundo aceita e pronto. Então, para Hegel, não há evolução. Por quê? Porque houve apenas a aceitação de uma tese. Não teve ninguém que propusesse ali um conflito, um debate de ideias. Então a humanidade, ela só evolui quando existe conflito. A humanidade, ela só evolui, para Hegel, quando existe esse contato com a opinião contrária. Entende? Então, a dialética, ela seria uma forma de discurso entre duas ou mais pessoas que possuem diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto, mas que pretendem estabelecer a verdade através de argumentos fundamentados. Então, para Hegel, prestar atenção, só existe a evolução da humanidade, só existe a evolução da consciência, só existe a evolução da história quando a gente entra em contato com aquilo que é contrário do que a gente acredita
que a partir disso vai ser gerado um conflito e em seguida uma síntese. Então a síntese, ela é sempre superior à tese que anteriormente foi produzida. E o mais legal é que a dialética, ela é infinita, porque toda síntese, ela se torna uma nova tese. Perceba, toda síntese ela se torna uma nova tese. Vou pegar mais uma vez o exemplo das mulheres. Então, há 50 anos, mulheres não podiam votar. Essa era a tese. A antítese, mulheres podem sim votar. A partir disso foi gerado um conflito. Qual foi a síntese produzida? Homens e mulheres podem votar. Só que aí, essa síntese, ela virou uma nova tese. Homens e mulheres podem votar, aí se acrescenta algo. Mas somente os homens podem ser votados. Aí vai se produzir uma antítese a respeito desse pensamento. Homens e mulheres podem votar e também serem votados. Então, a partir disso, vai ser gerada uma síntese. Homens e mulheres podem ser votados, seria a nova síntese. Só que aí, a realidade, como ela é dinâmica, vai produzir as suas novas teses, as suas novas antíteses e as suas novas sínteses. O que nós precisamos compreender é que a realidade ela evolui de maneira dialética. Então não tem como a gente ficar parado no tempo. E não tem como também a gente evoluir sem esse contato com o que é diferente, sem esse contato com o que é contrário àquilo que a gente pensa, ok? Então, para Hegel, a história ela é o processo, o motor marcada pela contradição. Não existe evolução da história, não existe evolução da pessoa, não existe evolução da humanidade sem esse contato com o que é contraditório. Perceba que a filosofia, talvez, seja uma das poucas disciplinas que proporciona esse contato com o contraditório. A gente estuda o pensamento de um autor, aprende o que ele diz, logo em seguida a gente aprende um outro pensamento de um outro autor que diz totalmente o contrário. E às vezes a gente fica tentando compreender o porquê de fazer isso, porquê de estudar opiniões contrárias. E aí o Hegel ele vai nos dar uma dica. É somente esse contato com o que é contrário que proporciona elevações, evoluções na nossa vida. Se a gente tivesse contato só com as pessoas que a gente concorda, se a gente tivesse contato só com aquilo que nos faz bem, a gente nunca evoluiria. Falando de um ponto de vista um pouco mais individual, às vezes é na queda, na decepção, às vezes é tendo contato com aquilo que nos faz mal, que a gente tem as maiores lições para poder seguir a nossa vida de uma maneira muito mais lúcida, de uma maneira muito mais efetiva, de uma maneira muito mais madura. Então, sem esse contato com o contraditório, a gente nunca evoluiria. Imagine você, enquanto aluno, aquela nota baixa que você tirou, que se você não tivesse tirado, você não teria dado o devido valor e se esforçado um pouco mais para tirar uma nota baixa posteriormente. Então perceba que às vezes essas decepções, essas contradições, elas são exatamente aquilo que nos eleva. Então é justamente por meio desse conflito que o autoconhecimento progressivo é possível e começa a se desenvolver. Através do espírito, que o Hegel vai chamar de consciência, podemos observar com maior clareza a imersão de si e do outro no tempo e no espaço. Então, para você se desenvolver, Hegel ele vai dizer que o seu espírito ele vai ter que passar por alguns estágios, que são estágios onde necessariamente você vai passar de maneira dialética, ou seja, ao mesmo tempo em que você vai se afirmar, você vai se negar ao mesmo tempo. Aí eu vou explicar um pouco melhor para que você entenda.
O primeiro estágio do desenvolvimento do espírito, de acordo com Hegel, é um estágio que ele vai chamar de subjetivo. Como assim? É um estágio em que a sua luta maior vai ser para se compreender enquanto ser individual. Seria a descoberta de si, a descoberta de quem você é, das suas qualidades, dos seus defeitos, daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta. Perceba que esse primeiro estágio já é um estágio muito difícil, mas é um estágio em que você vai ter uma preocupação consigo mesmo, só consigo mesmo. Seria um egoísmo bom. Você vai se preocupar com aquilo que você é. Então esse é o primeiro estágio de desenvolvimento do espírito, que Hegel vai chamar de subjetivo. Agora percebam, você vai evoluir de maneira dialética, certo? De maneira dialética. Então, quando você tiver alcançado o estágio subjetivo, essa vai ser a sua tese. Tenho que me preocupar comigo. Só que vai ser gerado uma antítese. Essa antítese, ela vai ser gerada pela preocupação com os outros. Então, você se preocupa consigo mesmo, mas quando você alcança esse estágio, o seu espírito ele vai demonstrar uma outra necessidade para você, né? E a partir do momento que essa necessidade ela se concretizar, Hegel ele vai dizer que você chegará no segundo estágio, que é o estágio objetivo. No estágio objetivo, você vai ter uma preocupação não mais somente individual, mas você vai ter uma preocupação coletiva, né? Aí a gente insere aí a cultura, a moral, a política, o direito. Ou seja, você vai começar a se preocupar com os outros. Vai começar a se preocupar com a sua família, vai começar a se preocupar com os grupos que você frequenta, com os seus amigos, com as pessoas da sua rua. Você vai perceber que as notícias, elas vão gerar um impacto ainda maior na sua vida, o que antes não acontecia. Antes você só pensava em si, agora você começou a pensar nos outros. Perceba, esse é o segundo estágio. No primeiro estágio, você se afirma enquanto um ser individual, enquanto um ser subjetivo. Depois que você se afirma, você se nega enquanto um ser individual e se afirma enquanto um ser objetivo, enquanto um ser que se preocupa com a coletividade. Mas esse é apenas o segundo estágio. Porque, segundo Hegel, nós temos a possibilidade de passar por um terceiro estágio, que é o estágio maior, que é o estágio que ele vai chamar do espírito absoluto, certo? No espírito absoluto, a gente continua tendo uma preocupação individual, a gente continua tendo uma preocupação coletiva, mas no estágio absoluto, como o próprio nome já fala, a gente passa a ter uma preocupação universal. A gente passa a ter uma preocupação com a totalidade, certo? Porque a gente tem já o autoconhecimento de nós, a gente já tem o conhecimento acerca da coletividade, então seria um conhecimento acerca do conjunto de coletividades existentes na humanidade. Então esse conhecimento ele seria proporcionado por meio da filosofia, o conhecimento da totalidade, o conhecimento dos conceitos reais, entende? Então, segundo Hegel, a gente passaria por 3 estágios. Um estágio subjetivo, que é um estágio de preocupação individual do espírito. O segundo estágio, o estágio objetivo, que é o estágio de preocupação coletiva do espírito. E passamos pelo estágio absoluto, que é o estágio de preocupação com a totalidade. Como exemplo, a gente pode afirmar, por exemplo, o seguinte: digamos que Antônio ele seja um estudante que mora em Granja, certo? Então Antônio está cursando o 3º ano do ensino médio e por enquanto tem uma preocupação subjetiva individual. E a sua maior preocupação hoje é descobrir no que ele é bom, no que ele quer fazer no curso superior.
qual curso superior ele quer fazer. Engenharia, direito, filosofia. Então ele precisa descobrir isso. Depois que ele descobrir isso, que ele entrar na universidade, ele vai ter contato, ele vai desenvolver preocupações um pouco mais coletivas, né? Um pouco mais objetivas. Vai começar a se preocupar com a sua família, até porque vai ficar um pouco mais maduro. Vai começar a se preocupar com seus amigos, né? Vai começar a se preocupar com uma certa coletividade, até porque a sua mente vai se expandir um pouco mais. E quando esse indivíduo, Antônio, finalmente estiver formado por meio da universidade, como o próprio nome já diz, ele vai ter um universo na sua mente. E ele vai ter uma mentalidade totalmente diferente da mentalidade que ele tinha lá no ensino médio, quando entrou na faculdade, quando pensava só em si. Agora perceba, os estágios do espírito, assim como a história, assim como a consciência, acontecem de maneira dialética. Ou seja, não é porque o indivíduo chegou num estágio absoluto que ele parou por aí. Não. Chegou no estágio absoluto, ele retorna para o estágio subjetivo, né? Agora com uma visão totalmente diferente. Então o Antônio, que se formou na universidade, ele vai voltar para a sua cidade natal. Só que ele vai voltar para a sua cidade natal com uma outra definição do seu próprio eu. Ou seja, o Antônio que saiu com 17 anos para cursar a faculdade não é o mesmo Antônio que volta com 22 anos de volta à sua cidade natal. Ele se enxerga de maneira diferente. Estágio subjetivo. Ele enxerga a sua família de maneira diferente. Estágio objetivo. E ele enxerga agora o todo, o absoluto, de maneira diferente. Então, é uma dinâmica que nunca tem fim e que sempre leva os indivíduos ao progresso. Então, no espírito absoluto, o indivíduo toma consciência do todo e, no efeito constante, passa a se reconhecer novamente, não mais como espírito objetivo, mas como alguém que se reconhece fazendo parte de um grande todo, de um grande sistema, de uma coletividade na qual estamos inseridos. À medida em que a mente evolui, a humanidade evolui junto. Portanto, a fundação do mundo se dá através da consciência. Ok? Então, esse é o nosso conteúdozinho sobre Hegel. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode entrar em contato. Ok? Muito obrigado. Esse foi mais um podcast de filosofia aqui na nossa quarentena. Até a próxima. Era pequeno, se olhava no espelho, não sabia o que iria encontrar. Salve, salve, meus amigos. Aqui quem vos fala é o professor Santiago Pontes. Nós vamos começar mais um podcast da quarentena filosófica. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito de um filósofo muito importante, muito interessante da Alemanha, chamado Friedrich Hegel. Hegel sendo aí um dos representantes do idealismo alemão, certo? O Hegel, pessoal, ele é considerado o último filósofo do que a gente chama de modernidade, certo? O Hegel, ele viveu aí no final do século XVIII, início do século XIX, e desenvolveu uma filosofia principalmente baseada na ideia da história, que a gente chama de filosofia da história, né? Ele dizia que as concepções filosóficas do passado eram sem vida, não históricas e tendenciosas. Por isso ele